Nosso assunto de hoje é a autocobrança, né? Vamos quebrar o ciclo da autocobrança. Quem é que nunca, né? Quem é que nunca se viu nessa situação de estar com a cabeça cheia de cobranças a si mesma, sobre tudo, sobre coisas pequenas, sobre projetos grandes, sobre agendas, sobre compromissos, sobre pessoas, sobre coisas, sobre objetos. Todos nós temos esse momento, essas fases, né, esses momentos de autocobrança. Então eu pergunto você que está aqui me assistindo hoje, você se cobra frequentemente? Você acha que o seu grau de autocobrança sobre si mesma é excessivo? Por exemplo, você se cobra frequentemente por algo que você fez ou por algo que você deixou de fazer? Então, olha, eu sinto te dizer, porque se você faz isso frequentemente, esse tipo de autocobrança excessiva pode prejudicar a sua rotina e prejudicar a sua saúde mental. Isso é muito importante. Você pode detonar a sua saúde mental com esse tipo de autocobrança abusiva, excessiva, tá? Não ignore isso, né? Não trate isso com descaso, não jogue isso para debaixo do tapete, porque a autocobrança excessiva pode fazer com que você se frustre, pode fazer com que você vá acumulando dentro de si mesma muitas emoções e experiências negativas. Por exemplo, muita frustração, desânimo, tristeza por não alcançar seus objetivos. Enfim, a autocobrança excessiva vai trazer essas emoções negativas que são lixo emocional. Vai trazer isso para a sua vida, vai acumular no seu psiquismo e isso com certeza vai prejudicar o seu bem-estar. Eu preciso de me hidratar toda hora para a garganta dar conta de tudo, gente. Estou com o meu chazinho aqui. Olha, esse chazinho aqui é um chazinho, é uma mistura de maracujá com camomila, que é um chazinho relaxante para dar um soninho bom. E a minha mãe chama esse chazinho de Boa Noite Cinderela. Então eu tô tomando aqui o Boa Noite Cinderela. E o que vem a ser a autocobrança? O que vem a ser a autocobrança? A autocobrança é a pressão que a mulher coloca sobre si mesma para atingir determinada meta ou determinado objetivo ou para cumprir uma tarefa de forma perfeita, dentro do prazo correto ou conforme as expectativas que ela mesma criou e estabeleceu. E essa pressão para cumprir essas metas e essas tarefas, elas acontecem tanto com tarefas pequenas do dia a dia, coisas simples do cotidiano, como acontecem também com projetos grandes, metas que a pessoa cria para, sei lá, para estudar, para fazer um concurso, para viajar, para mudar de emprego, para dar uma virada na carreira, para planejar um casamento, ter filhos. Então, essa autocobrança, ela vai assim, desde pequenas coisas até grandes coisas na vida da pessoa. Então, um pouco de autocobrança na nossa vida, assim, na medida certa, um pouco de autocobrança pode ser positiva e motivadora. Ela impulsiona a gente a caminhar, a avançar, a sair do lugar, a não ficar marcando passo. Mas eu quero destacar aqui para vocês, a autocobrança excessiva, ela é prejudicial. Ela não vai trazer nenhum benefício para você. Ela vai gerar estresse, ansiedade e, como eu disse, repito, vai prejudicar a sua saúde mental. Agora eu vou falar para vocês aqui alguns fatores que desencadeiam essa autocobrança excessiva. Muito bem, estou vendo os coraçõezinhos subindo aqui. Isso me ajuda bastante o Instagram divulgar mais a live para mais pessoas. Então vou falar aqui dos fatores que desencadeiam a autocobrança. Primeiro, influências do meio ambiente. O que são essas influências do meio ambiente? É a pressão exercida por familiares, por amigos, por professores, ou por colegas de trabalho, ou chefes, supervisores que estão acima de você, patrão, e também pela mídia. Então, essa influência do ambiente traz para você uma cobrança
e você, naquele intuito de atender as expectativas dos outros, atender as expectativas de fora, cai nessa roda viva da autocobrança, nesse ciclo que é excessivo e prejudicial. Segundo fator que pode desencadear a autocobrança são os padrões sociais. Nós vivemos no meio de muitos padrões. Padrões de comportamento, padrões de sucesso, padrões de realização, padrões de imagem corporal, padrões de moda. E a lista é grande, gente. E geralmente esses padrões sociais, eles tentam fazer a gente se enquadrar neles, se adequar a eles, e isso pode trazer uma autocobrança excessiva para você. Terceiro fator que desencadeia a autocobrança excessiva: os seus traços de personalidade. Tem traços de personalidade, tem um tipo de personalidade que tem assim uma tendência natural de se cobrar mais por serem pessoas que têm um perfil assim mais exigente, mais perfeccionista, mais de fazer tudo certinho, tudo direitinho. Então, isso também tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Acompanha esse traço de personalidade. E outro fator aqui outro fator que desencadeia a autocobrança excessiva são as suas experiências anteriores. Se você viveu experiências de fracasso, de pressão sobre você, ou mesmo se você teve uma experiência de um sucesso assim retumbante, essas experiências podem influenciar a sua autocobrança futura. Vou dar aqui 2 exemplos. Eu vou dar um exemplo de sucesso e um exemplo mais negativo, que não é de sucesso. Por exemplo, uma mulher trabalha numa empresa e fez um trabalho excepcionalmente bem feito e ela foi muito elogiada por esse trabalho bem feito que ela fez. Então, a partir daí, ela se cobra sempre apresentar um trabalho perfeito, bem feito, para manter essa imagem que a empresa criou sobre ela de uma pessoa competente, de uma pessoa experiente, de uma pessoa de sucesso, de realização, etc. Esse é um tipo de experiência. Por outro lado, pode acontecer o contrário. Às vezes, uma mulher que trabalha numa empresa onde os seus chefes, os seus líderes ou o seu patrão são excessivamente críticos, ela também pode desenvolver uma autocobrança exagerada sobre si mesma por achar que nada do que ela faz é bom, nada do que ela faz é suficiente, nada do que ela faz está certo. Então, as nossas experiências anteriores, tanto as positivas como as negativas, podem desencadear essa autocobrança excessiva, dependendo da forma como a gente reage àquela experiência, dependendo da forma como a gente lida com aquela experiência, dependendo da forma como a gente interpreta aquela experiência, tá? Então, um alerta aqui para vocês: estejam sempre atentas aos seus limites, respeite os seus limites, não se coloque em situações de estresse ou pressão excessiva. Tânia Mara Scapula-Tempore? Ô, Tânia, você Scapula-Tempore? Meu marido também era Scapula-Tempore. Eu encontro poucas pessoas com esse sobrenome. Depois vou falar com você no privado, ok? Quem sabe não tem um parentesco aí. Então, gente, não se coloque em situações de pressão excessiva, não se coloque em situações de estresse excessivo acima do seu limite. Seja gentil com você. O equilíbrio, encontrar um equilíbrio é fundamental, é essencial para você ter uma saúde mental boa e ter qualidade de vida, tá? Agora eu vou falar aqui um pouco das consequências da autocobrança excessiva. Gente, a autocobrança excessiva, ela não vem sozinha. Ela traz as coleguinhas dela, ela traz consequências. Ela vai te trazer uma conta para você pagar. A conta vai chegar para você pagar, com certeza, né? Então, as consequências. Primeiro, estresse e ansiedade. A autocobrança excessiva vai te trazer um esgotamento mental, uma sobrecarga muito grande de tarefas, de exigências e de demandas, e você vai ter dificuldade de lidar com as questões diárias. Tuti Mess. Boa noite, doutora. Eu tive estafa.
Eu me lembro quando você teve estafa, que você teve que fazer um tratamento, né? Porque tem casos que a gente não consegue administrar sozinhos. A gente precisa de ajuda profissional, né? Outra consequência da autocobrança, baixa autoestima e baixa autoconfiança. Uma coisa ligada na outra, né? A autocrítica excessiva vai se refletir na sua imagem pessoal e profissional, e porque você vai sempre achar que não é boa o suficiente, que não é competente, que não faz nada certo. Então, é um terreno propício para se instalar a síndrome da impostora, tá? A autocobrança excessiva é um território propício para se instalar a síndrome da impostora. Aquela síndrome em que a pessoa acha que não faz nada direito, que nunca está pronta, que nunca está preparada, que nunca é capaz, que nunca é suficiente. E assim a vida dela não sai do lugar, ela fica marcando passo, não avança, não sai do lugar, porque ela tem uma baixa autoestima e também uma autoconfiança muito baixa, tá? Outra consequência da autocobrança excessiva é o isolamento social. Como a pessoa se cobra muito e tá sempre se achando em desvantagem, ela fica com vergonha, ela fica com insegurança e tem, às vezes, receio de se expor numa simples conversa, numa conversa banal entre amigos. A pessoa que tem autocobrança excessiva fica com esse constrangimento, né? Acha que não pode nem abrir a boca para expor sua opinião numa rodinha de conversa. Peraí, Camila tá falando, muitas vezes me sinto assim. Pois é, Camila, eu já fiz live aqui sobre a síndrome da impostora. Não sei quem está aqui que se lembra. Inclusive, gente, essa live da síndrome da impostora foi uma das lives mais bem assistidas e de maior participação. Uma das maiores que eu tive aqui de boa participação. Porque esse assunto da síndrome da impostora atinge todas nós, né? Em algum momento da nossa vida, essa impostora fica querendo encostar na gente para poder fazer-nos desacreditar de nós mesmas, né? Outra consequência da autocobrança excessiva. Então, já falei do estresse e da ansiedade, falei da baixa autoestima e baixa autoconfiança, agora falei do isolamento social e agora vou falar da depressão. A pessoa acaba entrando em depressão porque, com a autocobrança excessiva, ela experimenta tantas frustrações, tanto desânimo, tanta desmotivação, que acaba a depressão chegando perto, entrando na vida da pessoa. Porque geralmente é assim, gente. A pessoa que tem uma autocobrança excessiva, ela coloca a expectativa dela muito elevada. E ela às vezes coloca metas inalcançáveis, coloca metas que não são exequíveis, não dá para cumprir. Então aquilo derruba ela. Quando ela não consegue atingir aquilo, ela se sente a pior das pessoas. Então, isso leva à frustração, isso leva ao desânimo, isso leva à desmotivação e é também um território propício para o desenvolvimento da tristeza, da melancolia e da depressão. E uma outra consequência, a última consequência que eu vou falar aqui, são problemas físicos, tá? Problemas físicos. A pressão causada pela autocobrança excessiva pode levar a dores de cabeça, problemas digestivos e até doenças cardiovasculares. Olha, eu tenho uma cliente de São Paulo, uma senhora que já tem mais de 70 anos, e ela de vez em quando sente uma dor no peito, uma dor forte no peito, que às vezes é confundida com um problema cardíaco. Mas ela já fez todos os exames e não tem absolutamente nada que justifique essa dor no peito. Então, o último médico que ela foi resolveu mudar de médico para ver se um outro médico descobre o que ela tem. Então, o médico foi conversando para saber como é que é a vida dela e foi percebendo que ela é uma pessoa muito rígida, muito inflexível, muito exigente com ela mesma, muito preocupada com as coisas que estão para acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem. Então, isso está gerando, segundo o médico, é uma dor emocional, é uma dor devido ao excesso de autocobrança dela, o excesso de preocupação, o excesso de ansiedade antecipatória, sabe? É uma ansiedade antecipatória muito evidente, porque a pessoa, ela vai viajar, por exemplo, daqui 15 dias, ela já começa a arrumar a mala hoje de uma vez, já começa a separar roupa, a separar remédio, a separar o que vai levar. Então, assim, isso gera uma angústia, isso gera um aperto no peito. Então, os problemas físicos também eles podem vir como consequência
da autocobrança, a cobrança excessiva, né? Tem muita gente que tem dores de cabeças, enxaquecas muito fortes, tem pessoas que têm problemas digestivos, né? Gastrite, refluxo, dor no estômago também, má digestão, e até questões cardiovasculares também, por exemplo, taquicardia, a pessoa está muito acelerada, está muito tensa, muito com aquela pressão sobre ela mesma, aí desenvolve aquela taquicardia, aquela aceleração do coração, que às vezes não tem nada a ver com um problema cardíaco mesmo, mas tem a ver com o seu estado emocional. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Dá um ok aí nos comentários para mim saber se tá fazendo sentido para vocês. Enquanto isso, eu tomo meu chazinho aqui. Camila, está assim. Adriana Rosane, sim. Giovana, sim. Então, agora eu vou falar uns sinais de autocobrança excessiva. Então, vocês vão fazer uma reflexão e se autoanalisar e ver se vocês se enquadram dentro desses sinais de uma autocobrança excessiva, tá? Por exemplo, um sinal evidente de autocobrança excessiva é uma insatisfação constante. Aquela pessoa que está sempre insatisfeita, mesmo quando as coisas saem tudo conforme foi planejado, essa pessoa insatisfeita, ela encontra uma peninha, um rabinho, uma coisinha para colocar defeito. Mesmo quando sai tudo conforme foi planejado, essa pessoa com autocobrança excessiva encontra uma brechinha para pôr defeito e dizer que não ficou bom. Então, essa é uma característica muito evidente de quem tem autocobrança excessiva. Insatisfação constante. Segunda característica é o perfeccionismo. Gente, o perfeccionismo é uma máscara para a autocobrança excessiva. E as pessoas perfeccionistas, muitas vezes, elas deixam de executar determinadas tarefas, deixam de executar determinadas coisas, porque elas nunca vão chegar nessa perfeição que elas almejam. Elas colocam um nível, um patamar de perfeição muito alto. Como elas nunca vão conseguir alcançar esse patamar de perfeição, acaba então que elas não realizam muitas coisas, elas deixam de realizar muitas coisas porque ela sabe que não vai sair com essa perfeição que ela deseja. E a pessoa perfeccionista, ela tem muita dificuldade de lidar com os próprios erros e com as próprias falhas. Então, a pessoa perfeccionista, se ela erra, se ela comete um deslize, se ela falha em alguma coisa, ela se sente a pior das pessoas. Ela se sente um lixo, ela se sente pequena, porque ela não tem facilidade, ela não é flexível para lidar com os próprios erros e com as próprias falhas. Ela não admite erros. E assim como ela não admite os erros dela, geralmente o perfeccionista é exigente com as outras pessoas também. E acaba, então, descarregando sobre as outras pessoas essa cobrança. Então, ela tem uma autocobrança excessiva com ela e tem também uma cobrança excessiva com os outros. Então, preste atenção nisso, porque se você é uma mãe, uma avó, uma professora, você inconscientemente pode estar passando esse perfeccionismo para suas filhas, para suas netas, para suas alunas, né? Então, segura a onda, procura se flexibilizar, procura se tratar para você não passar isso para outras gerações. É o que eu digo aqui nas lives, gente. Uma mulher curada, ela influencia muitas outras gerações. Ela cura outras gerações. Ela traz um refrigério, ela traz leveza para as outras gerações. Porque ela não leva para outra geração o peso que ela tem na vida dela, da autocobrança, do perfeccionismo, da exigência, do criticismo, né? Da pessoa também, geralmente, anda muito junto, né? Pessoa muito perfeccionista costuma ser também muito crítica, uma pessoa extremamente crítica, né? Extremamente, às vezes até obsessiva com as coisas, de ter tudo no lugar, de ter tudo certinho, de ter tudo arrumadinho, etc. Então esse é um dos sinais evidentes da autocobrança excessiva, o perfeccionismo. Outro sinal da autocobrança excessiva é o isolamento social. O isolamento social, ele tanto pode ser consequência da autocobrança excessiva, como pode ser também um sinal, um sintoma, uma evidência. Porque a pessoa que que se cobra muito, ela acha que não tem tempo para se dedicar
por exemplo, as relações interpessoais, para visitar um parente, para encontrar com as amigas, para ter um momento de lazer com a família. Ela acha que o tempo dela é só para produtividade, para fazer, dar conta de tudo, resolver tudo, e então ela não se permite esses momentos de interação social, de conversar com outras pessoas, estar no meio social, fazendo trocas interessantes, porque ela acha que não tem tempo para isso. Então, o isolamento social pode ser uma característica, um sinal de quem tem autocobrança excessiva. Outro sinal é a preocupação excessiva com o futuro, com aquilo que pode dar errado, aquele traço de pessimismo e de negativismo. Tudo que acontece, tudo que você vai planejar, a pessoa que tem essa preocupação excessiva com o futuro, tudo que ela vai planejar, ela pensa primeiro no que vai dar errado. Ela pensa, ela tem uma visão pessimista da situação, por exemplo, um planejamento de viagem. Eu tenho um grupo, eu e um grupo de mulheres estamos planejando uma viagem para o mês de setembro. Então tem um grupo de mulheres lá. Então, pela fala de uma e de outra, eu consigo perceber exatamente qual a mulher que é mais pessimista, que é mais negativista, que é mais tem essa preocupação com o que vai dar errado, e consigo perceber aquela que é mais otimista, que tem um astral alto, que está animada, que não está pensando só que as coisas vão dar errado, está pensando também que a gente vai se divertir, muita coisa vai dar certo. Então, essa preocupação excessiva com o futuro, com o que pode dar errado, esse pessimismo e negativismo também é um sinal evidente de uma autocobrança negativa. E outro sinal também muito evidente da autocobrança negativa é a exaustão física, a tensão muscular. Geralmente a pessoa que se cobra muito, ela joga muita tensão nessa área aqui das costas, nessa área cervical, nos ombros. Geralmente são pessoas que têm os ombros muito contraídos e a caixa torácica às vezes muito fechada assim para frente, pessoas que se fecham assim para frente, e então não é aquela pessoa que tem o tronco erguido, o ombro alto, né? São pessoas que apresentam muito cansaço, muita exaustão física, muita tensão muscular, não só nessa área, mas no corpo todo. Uma pessoa rígida, de musculatura rígida. Apresenta também dores de cabeça, insônia, problemas digestivos e cardiovasculares também, né? Então, se você tem problemas físicos, que você vai no médico, faz exame e faz consultas, e o médico fala, né, olha seus exames, avalia e fala que não tem nada que justifique você estar sentindo essas coisas, dor de cabeça, insônia, problema digestivo e cardiovascular, comece a pensar na possibilidade de que você esteja com uma autocobrança excessiva sobre você mesma, tá? Pati, doutora, como separar a autocobrança... Peraí, fugiu aqui. Dos sinais de temperamento. Olha, como eu disse assim no início, um pouco de autocobrança, na medida certa, ela nos impulsiona, ela nos leva à frente, ela nos faz sair do lugar, ela nos serve como energia motivadora. Ela passa a ser excessiva quando ela está nos adoecendo, quando ela está nos prejudicando o nosso sono, nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa tranquilidade. E a questão dos traços de personalidade, a gente também precisa reconhecer. Se eu tenho esses traços de personalidade, eu preciso trabalhar isso. Eu preciso separar o que é excesso do que é positivo, né? Eu, Cristina, sempre tive muito embate com a autocobrança excessiva, porque eu vim de uma família muito exigente, eu vim de uma família muito crítica, de muita cobrança sobre nosso comportamento, que tinha que ser tudo muito certinho, tudo muito correto, tudo muito sem erro, e muitas críticas sobre nossos filhos. Então, eu acabei desenvolvendo essa autocobrança comigo mesma. Mas assim, eu fui trabalhando isso em terapia ao longo da minha vida, de maneira a flexibilizar e a não adoecer, de forma a não adoecer com essa autocobrança excessiva que eu tinha sobre mim. Então, eu tenho traços que eu trago, talvez do meu temperamento, mas
tenho traços também que eu trago do meio ambiente, da família, da forma como eu fui educada, como eu fui conduzida. Mas a gente precisa, o autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima para a gente olhar para essas coisas, olhar e admitir que a gente tem esse problema e que precisa ser tratado e que precisa flexibilizar, senão a gente não vai ter saúde para chegar muito, para ter longevidade, para chegar aos 80, aos 90, né? Aos 100, quem sabe. Então, assim, o autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima para a gente poder fazer esse discernimento, essa separação entre o que é autocobrança, na medida certa, saudável e positiva, o que é excessivo, o que é traço de temperamento, de personalidade, o que não é, etc. Tá? Adriana Rosane. Difícil a gente se reconhecer nessas características e mesmo com tratamento, ainda não alcançar uma mudança significativa. Gente, a mudança... peraí, eu gaguejei aqui, deixa eu reformular o que eu ia dizer. A busca pelo equilíbrio, ela é permanente. Quando a gente faz um tratamento, não significa que ao final daquele tratamento a gente pode relaxar a guarda, baixar a guarda e deixar a vida me levar, não. Essa vigilância sobre o nosso comportamento, sobre as nossas reações, sobre como a gente reage diante das demandas do dia a dia, ela é permanente, ela é para a vida toda. Mesmo que você faça um tratamento, mesmo que você receba alta desse tratamento, você vai precisar estar permanentemente vigiando, permanentemente se estimulando, permanentemente se lembrando de que você tem uma tendência a cair na autocobrança excessiva, então você precisa ser flexível, você precisa ser gentil com você mesma, você precisa sempre estar conversando com você mesma no sentido de dizer, ó, peraí, pisa no freio um pouco, tira o pé do acelerador, vamos com calma, vamos flexibilizar, não é assim não, todo mundo erra, tem gente que não... Tem muitas pessoas que não dão conta de fazer o que tem para fazer e tá tudo bem com isso. A gente não é obrigado a ser perfeito o tempo todo. Inclusive tem um outro assunto que eu estou pretendendo trabalhar aqui, preparar para vocês, que é a Síndrome da Mulher Maravilha, que tem a ver com essa questão que eu estou trabalhando hoje, né? Aquela mulher que tem que dar conta de tudo, que é multitarefas, que se sente na obrigação de estar bem o tempo todo, de estar forte, de ser capaz de dar conta de tudo. Acho que numa outra live eu vou trabalhar esse assunto, estou pensando nisso, né? Então, como eu estou dizendo, isso é uma jornada contínua na nossa vida, estar nessa vigilância de não deixar a sua vida desandar de novo para a autocobrança excessiva. Né? Você está sempre vigiando, sempre cercando, sempre colocando limites, respeitando seus limites e sempre sendo gentil com você mesma, tá? Adriana Rosane, permaneço há 10 anos. Ah, que bom, Adriana, né? Então você sabe que isso é uma tarefa contínua, né? Autoconhecimento não acaba nunca, a gente tem que estar sempre investindo em autoconhecimento, cada vez. É igual uma cebola, gente. Quando você pega uma cebola e descasca, ela tem camadas. Cada camada que você retira ali da cebola, você vê o interior dela. Mas só que ali dentro tem mais camadas. E assim é no autoconhecimento. A gente precisa de ter essa visão de ir tirando camadas. Cada coisa que a gente faz em benefício do nosso autoconhecimento é uma camada que a gente está tirando da nossa cebola emocional, né? Patrícia, eita, ajuda-nos. Isso, a gente vai ajudar. Vou trabalhando aí questões que podem ser do interesse do universo da mulher madura. Então agora vamos à coisa prática. Quebre o ciclo da autocobrança. Como quebrar o ciclo da autocobrança? Já estou aguardando a Síndrome da Mulher Maravilha. Ah, Patrícia. Tá bom, Patrícia, vou preparar. Então quebre o ciclo. Como quebrar o ciclo da autocobrança? Agora que é a hora de vocês estarem com um caderninho aí para as anotações, né, gente? Eu sempre recomendo, traga um caderninho de anotações. Você tomar nota das dicas que eu dou aqui nas lives, você vai ter um caderno de psicoeducação, que a gente chama, na psicologia a gente chama de psicoeducação, educação emocional. Você vai ter um caderninho de educação emocional com muitas atividades práticas para você implementar no seu dia a dia. Então fique esperta, separe um caderninho para isso, e toda live você vem com esse caderninho
e uma caneta, um lápis aí para você fazer as anotações. Então, gente, acredite, existem práticas, existem estratégias que podem ajudar você a controlar a autocobrança e tornar a sua vida mais leve, sem muita pressão sobre si mesma. Então, coloque essas dicas que eu vou dar agora em prática no seu cotidiano e você vai sentir a sua vida mais tranquila e necessariamente não vai quebrar o seu desempenho ou quebrar a sua produtividade, tá? Primeira estratégia para você quebrar o ciclo da autocobrança: estabeleça metas realistas. É importante que as suas metas sejam desafiadoras, mas que sejam metas alcançáveis. Não coloque objetivos assim muito impossíveis de executar para você alcançar, porque isso só fará com que você sinta mais frustração e mais desmotivação. Então, por exemplo, se você tiver um objetivo que você acha que é muito difícil de alcançar, divida esse objetivo em degraus, em etapas, de modo que você possa ir fazendo uma etapa de cada vez e vencendo aquelas etapas até você chegar lá naquele objetivo alto, elevado que você instituiu. Mas não queira instituir um objetivo elevado e dar um salto daqui de baixo lá para cima, porque possivelmente você não vai conseguir, vai colher muita frustração, muito desânimo, muita desmotivação, e isso vai detonar a sua saúde emocional. Isso faz muito mal pra gente. Isso faz mal, que a gente se sente mal com a gente mesmo. Só que a gente esquece que é a gente mesmo que estabelece esse raio desses objetivos inalcançáveis, né? Então, seja realista ao estabelecer suas metas, seja realista ao estabelecer seus critérios de execução de tarefas do dia a dia, o que você vai fazer, estabelecer sua agenda. Seja realista, pé no chão, tá? Segunda dica para quebrar o ciclo da autocobrança: aceite seus próprios limites. Cada pessoa tem as suas características próprias, tem as suas habilidades, tem as suas competências e tem as suas limitações, que são diferentes. Você não pode ficar se comparando com outra pessoa, outra mulher que está fazendo e acontecendo, se as suas limitações são diferentes das limitações dela. Sua vida, seu cotidiano é diferente do cotidiano e da vida dela. Então, aceitar os próprios limites é um sinal de humildade, de clareza mental, de flexibilidade, e é importante para evitar que você ponha muito peso de cobrança sobre você mesma, tá? Procure conhecer, aí eu falo mais uma vez do autoconhecimento, qual é o seu limite. É o autoconhecimento que vai te dar esses parâmetros. Até onde você pode chegar? Até onde você não consegue ultrapassar? Você conhece seus limites? Aprenda a dizer não para as pessoas. Tem muita gente pedindo para nós muitas coisas. Faz isso, faz aquilo, me ajuda. E vai aqui, vai ali. Gente dando ordem para todo lado. Então a gente tem que aprender a dizer não. Já fiz live sobre isso aqui também, né? Aprender a dizer não sem culpa, tá? Então, aceite seus próprios limites e, em benefício da sua saúde, aprenda a dizer não quando for necessário, tá? Terceira dica para quebrar o ciclo da autocobrança: valorize as suas conquistas. Celebre todas as suas conquistas, mesmo que elas sejam pequenas. Porque isso, quando você celebra as pequenas coisas que você faz, que você conquista, isso vai ajudar você a valorizar seu próprio esforço, seu trabalho, e isso vai aumentar, logicamente, a sua autoestima e a sua autoconfiança. Com certeza você vai se sentir mais confiante com as pequenas conquistas que você faz no dia a dia. E não se esqueça de que uma grande conquista é feita de pequenas conquistas, ela é recheada de pequenas conquistas. Então, às vezes, de pequenas conquistas, de uma em uma, de pequenina em pequenina, você acaba chegando numa grande conquista, tá? Quarta estratégia, quarta dica para quebrar o ciclo da autocobrança excessiva: praticar o autocuidado. Cuide de você mesma com atividades que proporcionem a você bem-estar e relaxamento. Tem muitas atividades que você pode escolher aí para promover esse bem-estar e esse relaxamento para você. Por exemplo, você pode escutar música, ler, fazer caminhada, fazer atividade física, fazer meditação, fazer
oração, cantar, fazer yoga, tem pintar, desenhar, escrever, tantas coisas prazerosas para fazer que trazem a você esse bem-estar. Então não fique esperando que outras pessoas venham trazer bem-estar para você. A primeira pessoa que tem que proporcionar bem-estar para você é você mesma, né? Então procure você mesma criar esse momento de autocuidado fazendo atividades que são prazerosas para você, né? Atividades que te nutrem, que te acalmam, que te deixam relax, né? Relaxada, que te deixam feliz, que te deixam bem com você mesma, tá? E a quinta estratégia, não menos importante, é buscar ajuda profissional. Se você não consegue lidar com a autocobrança excessiva sozinha, busque ajuda profissional de uma psicóloga ou uma psiquiatra, né, algum profissional da área de saúde mental para te dar o suporte especializado para você cuidar com lidar com essa pressão excessiva sobre você mesma. Para você aprender a lidar com essa autocobrança, aprender a ser mais flexível, aprender a aceitar e acolher os seus próprios erros e falhas, sem se condenar por isso. E às vezes essa jornada, às vezes a mulher não consegue fazer isso sozinha, precisa de ajuda profissional, ok? Então, a autocobrança excessiva, gente, pode fazer com que você viva uma vida pressionada e turbulenta. Uma autocobrança excessiva vai, assim, detonar sua qualidade de vida, vai tirar toda a sua paz interior, sua qualidade de vida. Então, não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça. Você é capaz de superar os seus desafios, você pode dar o seu melhor todos os dias, mas não deixe que isso se torne algo prejudicial para você, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para os seus relacionamentos, porque geralmente uma pessoa que tem uma autocobrança excessiva, isso acaba respingando naquelas pessoas mais próximas que convivem com ela, naquelas pessoas que são da família, nos amigos de trabalho que convivem com ela no dia a dia. Ela acaba também trazendo essa autocobrança para essas pessoas do convívio diário dela. Então, não permita que isso prejudique a sua saúde mental, que isso prejudique o seu cotidiano, que isso prejudique os seus relacionamentos, ok?